Tem que virar, professora. Já E, virei. Pronto. E as bem, vamos letrinhas ficam na. começar. Podemos? Podemos. Pronto. Boa tarde a todos e todas que estão conectados assistindo a nossa primeira live no programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFRPE. Eu me chamo Thaís Rodrigues e hoje eu vou conduzir a nossa live, que ela vai ter como tema conhecendo o programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFRPE e contará com a presença da nossa coordenadora, a professora doutora Maria Inês Sucupira Maciel. Desde já, professora, boa tarde e estamos muito agradecidos pela sua participação. Boa tarde a todos e todas. Eu é que estou muito satisfeita em poder estar aqui conversando com você, aluna do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Isto é muito bom porque a gente vai poder divulgar o nosso programa e tirar dúvidas daqueles que estão com curiosidade de saber o que é que a gente faz. Exatamente. A gente vai trabalhar com uma live que vai durar mais ou menos 40 minutos. E o tempinho que sobrar, a gente vai abrir para as pessoas que estão assistindo a gente fazerem perguntas se surgirem algumas dúvidas, certo? Certo. É. A gente poderia começar as perguntas? Pode começar. Certo. A primeira pergunta para fazer a senhora é: o que motivou a criação do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos e o funcionamento deu-se em que ano? Olha, me motivou faz muito tempo isso. Se eu for começar nos anos 2000, eu estava num simpósio internacional em Campinas e eu estava assistindo uma palestra de uma professora que trabalhava na CAPES e mostrou o mapa do Brasil e aonde que tinham os programas de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Aí foi aí que eu vi que no Nordeste só tinha um programa que era o da Universidade Federal do Ceará. E aquilo ali me incomodou. Eu disse, mas não é possível, a gente precisa ter um em Pernambuco. E desde aí que nós começamos a trabalhar, porque não é assim de uma hora para outra montar um curso de pós-graduação. Então, nós trabalhamos uns 5 anos, junto com as professoras do Departamento de Economia Doméstica, que antigamente era Economia Doméstica, e também professoras do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco. E nós mandamos a proposta em 2006 para a CAPES, porque tem que ser aprovada pela CAPES. E esta proposta foi aprovada em novembro de 2006 e em março de 2007 nós abrimos a primeira turma e ficamos muito satisfeitos porque este curso eu acho que é muito importante para o Estado e para a Universidade Federal Rural de Pernambuco, que ela era bem primordialmente na área de ciências agrárias. Então, esse curso faz parte das ciências agrárias e a Rural nos acolheu muito bem. E desde aí é que nós estamos. Então, temos completado em março de 2020 13 anos de funcionamento. E ele ainda hoje, ele ainda é o único em Pernambuco. No Nordeste, nós temos outros programas. Foram criados outros programas. Mas aqui em Pernambuco, ainda é o único. E ele tem uma importância muito grande, porque os alunos, os estudantes daqui de Pernambuco, do interior e também de outros estados perto daqui, podem fazer o curso em vez de ir para o sul ou sudeste para cursarem uma pós-graduação. E então isso é muito importante. E o PPG-CTA ele tem um objetivo, o primordial, a função dele é formar e qualificar recursos humanos em nível avançado, qualificado para atividades de docência, de pesquisa e para funções técnicas na área da ciência e tecnologia de alimentos, né? Então, esses princípios de técnicos e científicos para serem utilizados, aplicados para contribuir para uma melhor qualidade de vida, né, da população, para o desenvolvimento regional.
que o desenvolvimento regional é muito importante e que nós tentamos trabalhar com isto, utilizar as nossas fontes, as fontes de frutas, as frutas tropicais, as frutas da nossa região, que são muitas, uma biodiversidade, o pescado, a parte de laticínios, enfim, a gente tem muita coisa para trabalhar e é por isso que o nosso programa ele fica bem integrado com a região Nordeste, para, vamos ver, divulgar mais, colocar a região Nordeste onde ela deve estar. Exatamente. É muito importante, né, professora? Dar valor ao que a gente tem na nossa região. Outra pergunta muito recorrente a quem está pensando em fazer uma pós-graduação é quais as linhas de pesquisa que o programa dispõe? Pois é, o programa, ele tem sempre assim, uma área de concentração. Então, a área de concentração na CAPES é Ciência e Tecnologia de Alimentos. Nós temos que seguir esta área. E o programa tem duas linhas de pesquisas fundamentais, que uma é Ciência das Matérias-Primas Alimentícias e dos Resíduos Agroindustriais, e a segunda, o desenvolvimento de produtos e processos de alimentos de origem vegetal, animal e microbiana. Essas duas linhas são muito amplas. Então, os professores, os docentes do programa, eles desenvolvem seus projetos de pesquisa em cima dessas duas linhas de pesquisas. E se você for olhar bem a fundo, ela é muito ampla, porque ciência das matérias-primas alimentícias, então uma variedade imensa. E também nós estamos nos preocupando muito com os resíduos agroindustriais, que é uma linha muito atual da preocupação da sustentabilidade. Então, e vendo que os resíduos agroindustriais, nós já tem várias pesquisas, inclusive do nosso programa, comprovando que eles são riquíssimos em componentes com bioativos, com funções. Então, desenvolvemos muito nessa área. E a segunda linha também para desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de processos e utilizando muito também os micro-organismos, que é a biotecnologia. Então, estamos abarcando, eu acho que para todos os lados, a gente tem como fazer pesquisas, né, dentro dessas duas linhas. Muito interessante, professora. E como é formado o organograma do programa? Olha, o programa, a pós-graduação, o nosso programa, ele é bastante enxuto, ele é pequeno, mas é bom assim porque a gente aí vai crescendo aos poucos. O programa, ele é formado por o corpo docente, que no momento nós estamos com 9 docentes e uma professora visitante, isso é muito importante. Nós conseguimos, teve um edital que a Universidade Federal Rural de Pernambuco lançou, e nós conseguimos ter uma professora, que é a professora Beatriz, e é representante até da CAPES na área de ciência de alimentos, e uma pessoa assim fundamental na área de ciência de alimentos no Brasil, é uma das que mais conhece. Então, ela está aqui conosco, trabalhando, nos ajudando a fortalecer o nosso curso. Então, estamos num momento muito felizes. Temos uma secretária, que se chama Ana, Ana Engrácia, que ajuda muito na coordenação com os docentes e com os discentes. E vem aí o corpo discente, que interessante é que é formado por diferentes graduações, porque a área de alimentos ela pode abarcar alunos de nutrição, alunos de medicina veterinária, de engenharia agronômica, economistas domésticos, agora ciências do consumo, enfim, uma variedade imensa de formações. Então, quando a gente vai ter na turma, tem diferentes formações e diferentes visões. Então, isso enriquece muito
as nossas aulas. E em termos de infraestrutura, temos a sala de aula, que fica no Departamento de Ciências do Consumo, que mudou o nome, atualmente é Departamento de Ciências do Consumo, na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Temos uma sala com alguns computadores, que tem internet, e temos 5 laboratórios: laboratórios de análise físico-químicas, laboratório de análise sensorial de alimentos, laboratório de processamento de alimentos e o laboratório de instrumentação. E agora, para a última novidade, é que nós estamos para receber mais um laboratório no Olha só prédio que que coisa está boa. sendo finalizado. Tivemos uma reunião semana passada com a pró-reitora de pós-graduação, professora Madalena, e já está para entregar. Então, nós temos um laboratório lá muito bom, novo, e aí que agora precisamos equipá-lo. Certo. Nesse sentido de ingressar, né? Muita gente às vezes está acabando a graduação e já pensa em ingressar no mestrado. Então surgem muitas dúvidas desses alunos, né? Uma das dúvidas mais recorrentes que a gente percebe até no nosso processo seletivo mesmo é referente às etapas do processo seletivo. Então, quais as etapas do processo seletivo para ingressar no PGCTA e como são as provas? Isso é sempre a questão que todos os alunos perguntam sempre e falam muito. A gente tem muitos questionamentos, tem alguns que dizem: ah, professora, para que essa exigência toda? É muito puxado, porque nós seguimos, desde que começamos, seguimos algumas regras da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que, como todos os programas de pós-graduação da Rural, eles estão juntos, e a pró-reitoria é que lança o edital de seleção. O edital de seleção para a pós-graduação da UFRPE, geralmente, ele é lançado em outubro. Quer dizer, agora nós estamos em setembro, no próximo mês já vai ser lançado o edital para a entrada 2021. E cada programa tem que fazer o seu edital, as suas normas, que vão detalhar como é que vai ser a seleção. Então, nessas normas específicas é que nós detalhamos, vamos dar as datas, quais são os documentos que são necessários e como que vai ser efetuada esta seleção. Como eu disse, a gente vem fazendo sempre, é um costume, tirarmos uma comissão de docentes. Então, eu não fico, geralmente eu não participo, porque como já coordenadora, então outros docentes do programa, é uma comissão de 3 docentes e um suplente, que vai organizar, vai preparar as provas, vai marcar as datas que vão ser vão ser feitas as provas. Então, geralmente, a gente tem uma prova de conhecimentos gerais em ciência e tecnologia de alimentos. Mas é um conhecimento que vocês aprendem na graduação, com aula de microbiologia dos alimentos, química de alimentos, bioquímica, tecnologia de alimentos. Quer dizer, alguns cursos de graduação dão estas disciplinas. Então, a gente pega o conhecimento básico da graduação. E tem esta prova. Esta prova é que muitas pessoas reclamam, muitos alunos reclamam. E ela é um pouquinho puxada porque geralmente corta 50% de quem está pretendendo entrar. Nós temos uma procura grande, geralmente 76 candidatos, já chegaram a mais do que 76, 80, 90, e dependendo da época. E depois, esta como eu disse, é eliminatória. Então, ela tem que tirar 7 e continua, se tirar 7. E aí passa para a prova de conhecimento de língua inglesa, que a gente vai avaliar se o aluno entende ler um artigo em inglês. Porque a literatura científica hoje só se fala em inglês. Para o aluno realmente da graduação, é importantíssimo aprender inglês, porque é a língua universal. O que você quiser falar com todos os outros países,
a gente fala em inglês. Então, os artigos científicos são todos escritos em inglês. A ciência é falada em inglês. Então, esse a gente pede para o aluno ler o artigo e ele vai responder, mas responde em português. Responde em português e a gente deixa até usar o dicionário. E, então, essa parte também é eliminatória e também nota 7. E, por último, a gente pede uma defesa de um pré-projeto de pesquisa. Mas é um projeto, como a gente já chama, pré-projeto. É um projeto curto, com 4 páginas, no máximo 5, porque isso tudo é escrito, tudo falado, só são 5 páginas, então o aluno tem que fazer como é pedido nas normas. E esse pré-projeto, a gente quer saber se o aluno que está com vontade de entrar no nosso programa, se ele abriu o nosso site, se ele foi olhar lá quais são as linhas de pesquisa, se ele viu quem é o professor que trabalha com fruta, quem é o professor que trabalha com pescado, quem é o professor que trabalha com vinho, com café. Então, nós temos diferentes professores e trabalhando em diferentes matérias-primas. Então, a gente quer ver isso. E o aluno tentar fazer alguma coisa que diga assim, eu vou querer trabalhar com professor, tal. Porque quando o aluno entra, ele não vai fazer o projeto que ele preparou. O aluno que entra no mestrado, ele vai se encaixar num projeto já existente do docente. Porque é muito rápido o mestrado, 2 anos, 1 ano quase de disciplinas. Então, o aluno tem que se integrar com um projeto que já esteja sendo encaminhado, que o professor possa dar um apoio, tenha os reagentes, já tenha querendo o que é que vai fazer, ter a ideia, e ele aí entra. Isso é o que a gente tem sempre feito. Agora, cada vez a gente pode mudar. Não quer dizer que vai ser sempre assim. Inclusive, para o próximo ano de 2021, nós ainda vamos tirar para a semana a comissão de docentes, e eles é que vão resolver. Inclusive, agora, nessa situação de pandemia, é bem provável que a gente faça online a seleção. E poderá ser diferente. Não quer dizer que vai ser igual, porque a comissão é independente. Ela vai resolver, lógico que não vai poder, não vai ter nenhuma seleção. Não, pode ter uma avaliação do currículo, sim, ainda tem a 4ª parte é a do currículo, porque o projeto já não é mais eliminatório. O projeto só vai ajudar na classificação. E o currículo do aluno também é avaliado, pontuado, tem uma nota e também vai ajudar para a classificação. Então, a gente tem, por exemplo, se tem 8 vagas e se passarem 10 candidatos, a gente só vai pegar os primeiros 8. Infelizmente, o 9º e o 10º não vai poder entrar, porque é por isso que a gente faz isso, a classificação. Então, a defesa, a gente vê como é que o aluno tem um conhecimento, tem um entendimento de pesquisa, já viu, está entendendo como é que viu no site, a gente já vê o interesse, a gente conhece o aluno e aí ele vai fazer a classificação. Mas é isso, mas eu quero deixar bem claro aqui que para essa próxima seleção vão esperar os que estão com vontade de entrar em 2021 para verem as normas junto com o edital em outubro, porque aí pode ser que seja tudo novo, tudo diferente, né? Então, já que pode ocorrer essas modificações, né, durante a seleção e tudo mais, como vai funcionar, então, a seleção dos bolsistas? É uma pergunta muito recorrente, né, também. O problema da bolsa é que assim, o aluno ele tem que pensar em fazer a pós-graduação para
é por vontade própria. Eu sei das dificuldades, infelizmente, tem as dificuldades. Mas na graduação, não fez a graduação sem bolsa, a pós-graduação também, porque é importantíssimo para o aluno fazer uma pós-graduação hoje em dia. Então, a bolsa não é obrigatória. E cada vez está ficando mais difícil as bolsas. É a CAPES, que é o órgão de fomento, que é um órgão federal. Tem o CNPq, que é outro órgão federal que dá as bolsas, e tem a FACEP, que é o nosso órgão estadual. Então, esses órgãos de fomento, eles dão algumas bolsas, mas eles estão até mudando um pouco a ideia de ofertar bolsas. Mas o programa, se tiver bolsas, ele vai dar exatamente para aquele que tirou o primeiro lugar na classificação. Então, fulaninho passou em primeiro lugar, então nós vamos ver, ele trabalha, porque se trabalha, não pode receber bolsa. Mas, se não trabalha, então fica para ele. Se temos duas bolsas, então vamos ver o segundo. Aí o segundo trabalha, então ele não pode receber, puxamos o terceiro. E assim vai por diante, até preencher o número de bolsas que o programa tem. Agora, o momento está mudando. A CAPES está pensando em não dar muitas bolsas para o programa mais. Ela está querendo mudar a situação e dar para projetos junto com empresas. Então, faz uma colaboração e a empresa diz qual é o problema que está precisando ser resolvido. Então, a CAPES diz assim, olha, então, 2, 3 bolsas, se quem fizer um projeto bom, que vai ganhar. Então, os professores do programa, os docentes, é que precisam preparar projetos para resolver aquele problema da empresa e aí ganha bolsa de mestrado, de doutorado e até bolsa de PIBIC para trabalhar nestes projetos. A FACEP mesmo lançou agora, está aberto o edital até outubro, exatamente isso, projetos com a universidade, quem quiser da universidade, se ligar com as empresas. Aí fazer um projeto e, dentro do projeto, pedir os tipos de bolsa variados. Tinha até para pós-doc. Então, é nesse sentido que o CNPq, a CAPES, estão pensando agora em fazer. Mas essa sempre foi um gargalo, esse problema de bolsa, né? Mas a gente vai indo, levando e vendo. Quanto mais bolsa a gente tiver, lógico que é bem melhor. Surgiu uma pequena dúvida. Quanto a esse período, né, que a gente tem de 2 anos, nesse sentido de fazer uma parceria com uma empresa, por exemplo, o aluno ele trabalharia os 2 anos ou trabalharia só o tempo ali de 1 ano depois das disciplinas? Não, porque se fizer o docente fizer o projeto e já encaixar com o aluno, vai ganhar, a gente bota para 2 anos. Então, já o aluno começa a ganhar bolsa e já começar a trabalhar. Porque, sendo ir para uma empresa, realmente o aluno já vai ter que estar trabalhando. Não pode esperar passar o ano todo sem entrar no laboratório. Vai ter que entrar no laboratório antes, né? O que, inclusive, é isso que a gente está pensando sempre. As disciplinas diminuíram a carga horária agora, nós tínhamos disciplinas de 60 horas, nós modificamos para 45 horas de disciplina para facilitar, então termina mais rápido da disciplina e o aluno vai logo para o laboratório, porque são 2 anos realmente, fica muito apertado, muito curto o tempo. Então, precisamos agilizar o mais rápido possível. Certo. Muita gente que termina a graduação acaba por arrumar, às vezes, emprego, né? E às vezes tem esse desejo de fazer uma pós-graduação. Nesse sentido, é possível conciliar o trabalho e a pós-graduação? Olha, fica mais difícil, mas não é impossível. Vai depender, inclusive, do estudante. Se ele estiver mesmo muito interessado, ele se dedica e ele vai conseguir.
Vai ser mais puxado? Vai ser mais puxado, mas dá para resolver, dá para conciliar. Vai ficar muito mais horas de estudo, entrar pela noite, com certeza. Agora, se este aluno estiver trabalhando na área de alimentos, aí sim que fica bem mais fácil. Fica muito mais fácil, porque aí eu volto a dizer, se ele está numa empresa de alimentos e aí está com um problema esta empresa para resolver, então a dissertação poderá ser para a resolução desse problema para a empresa. Então, isso é muito interessante. Inclusive, é uma proposta que a CAPES está mudando, porque se ele conseguir resolver o problema da empresa, durante aquele desenvolvimento da dissertação, vai valer tanto quanto até um artigo publicado. Porque vale mais que você está resolvendo um problema de uma empresa daqui, da nossa região, talvez até de uma pequena empresa, uma micro ou média empresa. Então, esses é que eu incentivo muito a falar. Para procurarem fazer o mestrado, porque a pós-graduação sempre abre a cabeça. É fundamental isso, eu acho que tem que ampliar os conhecimentos, a visão, a vivência na universidade. É um diferencial para aquele aluno que cursa um programa de pós-graduação. Certo. Outra dúvida que surge já para os alunos que já ingressaram, né? É referente ao currículo Lattes. Quais as atividades são mais relevantes para compor o currículo Lattes, visto que ele é tão importante assim, né? Ele vai definir quem é o profissional e todas as experiências que ele tem. É. Essa é o aluno que entra na universidade e, desde o primeiro semestre, ele já tem que estar, como se diz, antenado. Se ele souber qual é o objetivo de vida que ele quer, lógico que não sabe exatamente, mas diz assim, eu quero aprofundar meus conhecimentos. Então, esse aluno de graduação, ele tem que aproveitar estes anos, que são os melhores anos da vida. Eu vejo aluno reclamando muito, mas a graduação é maravilhosa. Uma graduação na Universidade Federal é uma diferença. Então, o aluno de graduação, ele precisa se envolver em todas as atividades que forem ofertadas. Por exemplo, ser bolsista de PIBIC, não conseguiu de PIBIC, entra como PIC, que tem o valor de conhecimento, você vai aprender igual ao outro, só não vai ganhar a bolsa do PIBIC, mas tem o conhecimento que é importantíssimo e depois o certificado. Então, um ano de PIBIC ou PIC vai enaltecer muito o currículo. Ser monitor ou monitora de uma disciplina aumenta o conhecimento, tem a vivência de ensino, que também já tem uma ideia. Eu vou querer seguir a carreira de ensino ou eu não vou querer, eu quero ir para uma empresa. Mas a pessoa teve o momento de passar pela monitoria. Participar voluntariamente de projetos de pesquisa, extensão, ensino, um grupo, uma professora tem algum programa de extensão, algum dia de campo. Professora, eu quero participar. Isso é muito bom para enriquecer o currículo. Tudo isso é muito válido para alunos de graduação. Outra coisa é participar de palestras, minicursos que oferecem, congressos, simpósios. Então, tem um congresso, vamos tentar até apresentar um resumo em um evento científico. Vamos juntar, falar com a professora, olha, vamos ver isso, será que dá para fazer isso, apresentar no congresso? Ou então fazer um mini curso. Tem o PET também, que é um programa maravilhoso da universidade. Então, se tiver condições, entrar num PET. Olha, tem muita coisa ofertando, a universidade oferta muitas oportunidades. É só estar atento. É só estar com vontade. Podemos criar muitas coisas. E, no fim, que aí já é uma maravilha quando o aluno de graduação consegue publicar
publicar um artigo em periódico junto com aquele grupo de pesquisa, porque ele se envolve tanto que, no fim, já fica junto com a equipe de um professor, como o PIPIC, o professor tem aluno de mestrado, o professor tem aluno de doutorado, então forma aquela cadeia de conhecimento. Então, essa é que é o ideal para um programa de pós-graduação. A gente ter alunos de iniciação científica, que aí vão ajudar os mestrandos, vão ter os seus projetos, mas vão aprender com os mestrandos, e os mestrandos vão aprender com os doutorandos. E aí tem o professor, que é o quê? Orientar, só mostrar, dar oportunidades. Ó, fulaninho, faz aquilo, vai aquilo. Vai. É muito importante, porque nós, professores, é que recebemos muitos e-mails, muitos convites. Por enquanto, daqui a pouco serão vocês os futuros que vão estar. Então, isso é uma corrente do bem e de trabalho. Agora, é muito trabalho. Não dá para ficar descansando com a perna para lá. É verdade. Bem, a gente já está chegando ao final da nossa lista de perguntas, né? Já já a gente vai abrir também para as pessoas que estão assistindo fazerem algumas perguntas, se surgiu alguma dúvida. E para fechar essa nossa lista de perguntas, tem uma pergunta muito pertinente, né? No atual cenário que a gente está vivendo mundialmente na ciência, né? A senhora, enquanto coordenadora do programa, daria qual palavra para motivar os nossos alunos, né? Visto que nós estamos passando por tantos problemas, né? As pessoas estão desacreditando da nossa ciência, tanto no Brasil quanto no mundo. Aí eu acho assim, nós estamos numa pandemia que é uma situação que eu nunca tinha passado, nunca tinha visto, já tinha ouvido falar. Quando eu fiz epidemiologia no curso de nutrição, estudei o que era pandemia, mas não imaginava que iria ter a oportunidade de passar, que eu não gostei, não queria ter essa oportunidade. Mas já que estamos passando, a pandemia tem, sim, seus problemas sérios, muito difíceis, situações gravíssimas, depressões e angústias e tudo. Mas a gente precisa ser criativo, pensar, agir. A gente não pode deixar esmoronar. Se ficar dizendo, está muito ruim, está difícil, vou ficar aqui, não tenho como fazer, então isso vai terminar afundando, 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 e você depois não tem condições nem de se levantar de uma cama para fazer alguma coisa. Então, a gente tem que ter criatividade, tem que pensar numa coisa nova, aproveitar os momentos ruins para ter alguma coisa boa. Então, quantas pesquisas eu tenho recebido, vários questionários, olha, dos Estados Unidos, da Europa, para questionar, Google, tipo Google Form, e muitas pesquisas de como é que está higienizando os alimentos, o que é que está se alimentando. Então, isso aí o que é? É uma alternativa para fazer pesquisa. Não é pesquisa de laboratório, é um survey que eles chamam, mas é importante você ficar sabendo disso. Então, a gente tem que criar outros momentos, mas nunca se desesperar. Então, é difícil. Tem dias que a gente está triste e sempre vem notícias ruins. Vai cortar isso, cortou aquilo, vai... Então, a gente fica assim louco, principalmente na ciência, com esses cortes do CNPq, mas a gente tem que ir atrás. Tem que ir atrás. Semana passada, eu fiquei muito triste quando soube do fechamento da fábrica de sorvetes, da Unilever, que era a Que Bom Sorvani. Então, fechou quantos desempregos? Menos uma indústria de alimentos aqui no Brasil, aqui em Recife, em Pernambuco. Mas, ao mesmo tempo, vi no jornal, começou uma empresa de derivados de leite de cabra, que está aí começando com esses produtos de leite de cabra, comercializando. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que ir procurar quem é essa empresa, vamos falar, vamos oferecer os nossos serviços, dizer que tem um programa de pós-graduação em ciência e tecnologia de alimentos. Então, isso que cada docente e discente
também deve procurar. Porque aí ele vem, ó, já falei com a pessoa, já podemos fazer alguma coisa de trabalho nesta empresa. Então, isso é maravilhoso. É difícil? É muito difícil. Mas a gente precisa fazer, não pode esperar que caia do céu. Não pode esperar para que os outros digam, faça isso, faça isso. Temos que pensar, porque é nesse momento da crise é que a gente precisa criar mais cidadãos conscientes, com responsabilidade. Então, a gente precisa formar cidadãos assim. Então, estamos trabalhando com quem? Com alunos de graduação e pós-graduação. Alunos que vão ser o futuro da nossa região, do Brasil. Então, nós não podemos nos deixar abater por causa desta pandemia. Temos que ter o cuidado. O cuidado é muito sério, é importante porque nós não temos ainda como debelar essa pandemia. Então, a gente não pode estar saindo muito. Eu mesma estou no grupo de risco, então eu não posso estar saindo. Doida para estar indo no laboratório, de estar vendo vocês na universidade, mas, infelizmente, não está. Dou umas capulidinhas, de vez em quando eu apareço lá, mas é rapidinho, né? Mas é isso, gente. A gente que precisa ser criativo. Ser criativo e vamos lá. Vamos em frente. E sempre ter em mente, né, que a universidade ela serve à sociedade, né? A gente não está dissociado em um lugar muito distante. A ciência, ela serve, né, como uma rede de troca com a sociedade. É muito bom ter em mente isso. Então, as pessoas que estão nos assistindo fizeram algumas perguntas. Ana Luísa perguntou: como é o processo para adesão de aluno especial? Existe isso no programa? Olha, é uma boa pergunta, exatamente, muito boa. É que o aluno especial é aquele aluno que ainda não é aluno, não fez a seleção, mas como está perto de se formar, de terminar o curso de graduação, ou que já terminou, quer adiantar. Então, ele se inscreve. Existe um edital que é lançado, né, também pela internet, vai ser lançado na página da Rural. E o programa diz quantas vagas que vai abrir para algumas disciplinas. E esse candidato se inscreve e ele é avaliado para os professores das disciplinas das quais ele se interessa em fazer. O professor vai avaliar se ele tem condições, se ele tem currículo, porque de repente vem um aluno de direito e quer fazer a disciplina de análise sensorial de alimentos. Eu não posso dizer que esse aluno vai poder fazer, mas de outras graduações, sim. Então, isso é muito interessante. Infelizmente, para esse segundo semestre, a gente não vai ter, porque abriu agora, em cima da hora, a pró-reitora botou agora, essa semana responder. Então, nós do programa resolvemos deixar para o próximo ano, para 2021, principalmente, até então aqueles que querem fazer, que estão terminando, que vão defender seu trabalho de conclusão de curso em 2021, eles podem fazer alguma disciplina. A gente vai abrir para o ano. Para esse segundo semestre, que inicia em fim de outubro, nós não vamos oferecer. Mas eu acho muito interessante isso. Certo. Temos outra pergunta. Deixa eu ver aqui. Yasmin Azevedo perguntou: como será o processo de ingresso no PGCTA nesse período de pandemia? Pois é, porque eu falei que eu não posso, não sei. Eu não posso eu não sei mesmo. Então, a gente vai tirar. Semana que vem nós vamos ter uma reunião com todos os docentes e eu vou aproveitar para convidar, para ver quem é que vai querer se voluntariar para participar da comissão. E eles vão resolver. Mas é que eu estou prevendo, como os outros programas já fizeram, para segundo semestre de 2020, já teve seleção online de outros programas de pós-graduação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, não do nosso. Mas eu acredito que a gente vai ter que fazer também online.
nós estamos trabalhando nisso, pensando nesta possibilidade. Aí, uma coisa que a gente tem também, que é de o novo, uma notícia assim, maravilhosa, que nós temos um projeto financiado pela FACEP, o programa da pós-graduação tem um projeto, e ele deu uma bolsa para a gente indicar um pesquisador visitante. E nós conseguimos. Então, nós vamos ter agora, a partir de setembro, já vai começar setembro, outubro e novembro, nós vamos ter um professor visitante do online, todo o tempo online ele vai trabalhar, mas ele é o coordenador da pós-graduação lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, o programa de lá é só Ciência dos Alimentos, e ele é o coordenador. Então, ele vai trabalhar junto com a gente esses 3 meses. Então, eu estou já pensando em pedir ajuda, exatamente porque ele fez online. Ele falou para mim que ele fez online lá no Rio. Então, vamos ver. Vai ter que ser online dessa vez. Pois é. Yasmin perguntou novamente, quais principais diferenças entre o PGCTA e o Pós-Nutri, já que ambos têm linhas de pesquisas bem semelhantes? Quando ela fala pós-nutri, o de pós de nutrição, Acho que sim. eu acho, pode ser o programa de pós-graduação em nutrição da UFPE, porque precisa ter cuidado, porque os alunos da graduação falam muito, vou fazer pós, vou fazer pós. Então, tem 2 tipos de pós. Existe a pós-graduação stricto sensu, que é o nome em latim, que é a pós-graduação seguida pela CAPES, pelo governo federal, a CAPES, que avalia esses cursos. Então, é o stricto sensu. E tem a pós-graduação, que são os cursos de pós-graduação lato sensu. Então, são aqueles de 1 ano, que não são avaliados pela CAPES. Não tem o mesmo sentido, não. São 2 coisas diferentes. 2 coisas diferentes, a pós-lato sensu e a pós-stricto sensu. Agora, falando da pós da nutrição, você vai ter o título de pós-graduação em nutrição. E ali, sempre a linha de pesquisa é mais ligada mais para a nutrição, no organismo do ser humano. O nosso é ciência e tecnologia de alimentos. Então, a gente vai estudar muito o alimento fora do organismo, apesar que, lógico, a gente estava estudando fora do organismo, mas que ele tenha todos os nutrientes, as funções necessárias para ser um bom alimento para o ser humano. Há uma diferença, e o título vai ser mestre em ciência e tecnologia de alimentos, certo? Não sei se respondi. O PPGCTA pensa em criar webinários para o público em geral? Olha, nós estamos, porque também tem uma enxurrada de webinários. Tem muita coisa, chega a não dar nem tempo de você acompanhar. Eu mesma, se eu ficar acompanhando, eu deixo de fazer as minhas atividades que eu preciso fazer. Então, mas nós estamos pensando em alguma coisa de fazer algum encontro, tudo online, mas estamos pensando mesmo em fazer. Mas agora eu não posso assim, divulgar nada, porque, inclusive, é um grupo que está de professores que estão à frente, né? Os professores, e a gente precisa ainda organizar. Eu espero que eles que vão divulgar mais. Vão ter aqui no Instagram, começou comigo por ser a coordenadora, para falar do programa. Mas aí vão ter outras conversas boas aqui no Instagram também. Vão ter uma coisa bem diferentes. Tem a nossa última pergunta também, que foi realizada pela Yasmin. O que o PPGCTA acha da realização de análise sensorial em casa, que tem sido bastante usada atualmente? Olha, a análise sensorial que é feita em casa é nesse sentido que eu digo, de perguntas através de questionários, né? Eu tenho visto isso porque fica um pouco complicado você fazer, porque aí a gente não chama pesquisa de consumidor,
que aí também é interessante, pesquisa de consumidor, como o consumidor vai. Eu, anteontem mesmo, respondi um Google Form bem interessante da Espanha, e mostrando doces, umas fotos de doce, quanto que... Então, tem essa parte, assim, do Google Form, que aí a gente não chama análise sensorial, a gente chama um estudo de consumidores, de como que o consumidor vai aceitar tal produto virtualmente, ou às vezes se pensa em levar na casa, mas isso dá muito mais trabalho. Eu ainda não estamos pensando em alguma coisa assim, mas dá mais trabalho. Bem, finalizamos as nossas perguntas e respostas, não é? Eu estou muito agradecida por participar da primeira live. Também agradeço muito a sua participação, professora. Se a senhora quiser falar alguma coisa, o momento é esse. Pois é muito interessante, foi um momento bem assim, oportuno para nós explicarmos sobre o nosso programa e a pró-reitora de pós-graduação, que é a professora Madalena, ela está trabalhando muito, divulgando muito, fazendo muito planejamento para melhorar os nossos programas de pós-graduação, que isso é muito importante. As pessoas que não sabem, fora, que a CAPES dá uma nota ao programa e que vai de 3 a 7. Então, cada vez que aumentando, o programa vai estar melhor em relação ao Brasil e depois ao mundo, porque é isso que a gente quer, a internacionalização. Então, é por isso que nós estamos trabalhando, esse ano de 2020, mesmo com a pandemia, estamos trabalhando muito para melhorar o nosso programa, tentarmos atingir uma nota maior, porque sempre é o nosso objetivo, é sempre estar subindo, subindo. Então, a gente quer um patamar mais alto. E a gente tem que conseguir isso como? Não é sozinha, não sou eu estou como coordenadora agora, mas depois vem outras. Então, são todos os docentes do programa e todos os discentes. É muito importante, eu sempre falo no acolhimento que nós fazemos, na primeira semana depois da seleção, depois, quando vai começar o semestre, nós fazemos uma semana de acolhimento e eu sempre falo isso para os discentes, que previstam a camisa do PGCTA. Vamos lutar juntos, vamos fazer ciência boa, ciência gostosa, ciência bem produtiva, ajudar a nossa região. Então, é isso que eu conclamo assim, a todos os interessados lá na Universidade Rural, para estar engajado com o nosso programa. Então, é isso que eu queria contar com todos. Quero agradecer também aqui a Thaís. Por um acaso, Thaís é a minha orientanda, né? Muito feliz em orientar a Thaís. Thaís foi minha aluna de PIBIC, 2 anos, Thaís? 2 anos e meio, quase 3. 2 anos e meio, olha aí. E sempre muito bem, então é uma satisfação. E quando eu fico com um aluno de PIB, que já fico animando para fazer o mestrado, e já fico dizendo para ela, olha, você tem que ir para longe, não é? Para fazer o doutorado. Então, eu sempre fico, aprenda inglês para fazer o doutorado, ou sanduíche, ou qualquer coisa, mas continua estudando. Eu tenho no meu sangue, eu adoro o que eu faço, então eu me incentivo muito e fico muito satisfeita quando eu vejo pessoas assim também junto de mim no programa. Então, eu só quero agradecer a todos que fazem o PGCTA. No momento, eu estou como coordenadora, a vice é a professora Daniele, que a professora Daniela é de Garanhuns, do curso de Engenharia de Alimentos, e ajuda a estar conosco sempre, e estamos trabalhando junto. Então, todas as professoras do programa, e agradecer muito de poder estar aqui agora, no momento, defendendo o PGCTA. Mas para o ano, depois de abril, já vem outra coordenadora ou coordenador. Aí vamos ver.
Queria agradecer a participação de todos que tornaram essa live tão interativa, né? Tantas perguntas, né? Toda essa atenção que vocês deram. E fiquem ligados, né? Na nossa rede daqui do Instagram, também no site do PGCTA, da UFRPE. E para vocês ficarem atentos às novas coisas que vem por aí. Vem muita novidade. É isso. Boa tarde a todos. E é isso. Boa tarde, professora. Muito obrigada. Muito E obrigada. beijo para todo mundo. Obrigada, tchau, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.